Pois é. Vamos falar agora, na continuação do bloco 2, a região norte do Brasil. Na verdade, eu vou falar de modo genérico da região da chamada Amazônia brasileira e o seu processo de industrialização. Vejamos. A industrialização da Amazônia, na sua fase mais recente, vamos lembrar que a Amazônia passou pelo ciclo das drogas do sertão, né? Depois teve o ciclo da borracha, que desenvolveu a região, mas o desenvolvimento recente da Amazônia começa principalmente a partir do final da década de 50, começo da década de 60, em particular com o regime militar, é que nós temos, então, uma maior desconcentração industrial e a industrialização da região amazônica. Na Amazônia, uma característica importante da indústria é que o governo quis industrializar a Amazônia também em regime militar. Sabe como que é, né, gente? Militar, os caras estão ali, tal, questão estratégica, né? Então a ideia era garantir a ocupação da Amazônia por questão de segurança nacional e integrar a Amazônia para não entregar a Amazônia. Descentralização econômica, como nós comentamos, né? Exatamente para isso. Levar homens sem terras a terras sem homens, questões sociais. Onde estavam os homens sem terra? No Nordeste. Levar os homens para a Amazônia, para povoar a Amazônia, para integrar a Amazônia, para não entregar a Amazônia, questão de segurança nacional. E o que é que ameaçava a Amazônia? Ameaça a Amazônia tanto os vizinhos, quanto grandes potências como Estados Unidos. Você sabe toda essa teoria da conspiração que tem em cima da questão dos americanos em relação à Amazônia. Eles são apaixonados pela Amazônia, mais ou menos como eu sou apaixonado por vocês. Ai, gente, mentira, nenhum dos dois. Mas, então, a ocupação da Amazônia é nesse contexto, né? E quem mais era outro inimigo? Os comunistas. Vamos lembrar que o governo militar, por exemplo, a partir do final da década de 60, mas principalmente começo da década de 70, enfrenta a chamada guerrilha do Araguaia. A ideia, então, é levar para a Amazônia uma infraestrutura para fazer as pessoas preferirem as ações do governo que as ações dos guerrilheiros, que também davam muito apoio à população. Então a ideia é essa, né? Tinha um inimigo externo e um inimigo interno. Exportação de minérios. Por quê? Porque era o momento do milagre econômico, era que preciso exportar para importar. Lembre-se que é um mercado de substituição de importações. Lembrou? Voltar para o mercado interno. Então, a ideia é exportar commodities para poder importar tecnologia e capital. Por isso, o mesmo regime militar que vai ocupar a Amazônia vai provocar transformações no Sul, mecanizando a agricultura aqui. Faz parte do mesmo contexto histórico, essas mudanças nesses dois espaços geográficos que, como você pode perceber, estão historicamente articulados. Muito bem, com isso o governo deu alguns passos. Em 1966, confesso que eu já tinha nascido nessa época, né, tinha 1 ano de idade, foi criada a SUDAM, a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, como a SUDENE foi criada no Nordeste no final do governo JK. Apesar desses projetos serem um pouco mais antigos, né, a criação efetiva, legitimada mesmo legalmente, acontece durante o regime militar. Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. E com isso cria-se a chamada Amazônia Legal. Aí você pergunta, professor, o que é a Amazônia Legal? É a Amazônia bacana? Não, não é a Amazônia bacana. A Amazônia é bacana também, mas a Amazônia Legal é esse espaço aqui, ó, presta atenção. Por que eu estou falando disso, dessa questão da Amazônia Legal? Você lembra? Não, acho que no final do ano você vai estudar os chamados complexos regionais brasileiros. O Brasil tem uma divisão em macro-regiões, que são aquelas regiões que você conhece, região sul, sudeste, nordeste. Vai olhando ali enquanto eu falo, tá? Vai olhando ali, porque a gente tem essa mania de deixar aqui, eu vou guardar na memória, minha guarda é muito mais fácil aqui, ó. Região sul, região sudeste, região nordeste, região centro-oeste e região norte. E tem os chamados complexos regionais. Como a divisão a divisão em macro-regiões é uma divisão político-administrativa, ela respeita a divisão política do país. Então, você não tem nenhum estado que está em 2 regiões ao mesmo tempo. Cada região é um pacotinho com uma quantidade de estados. O estado todo dentro do pacotinho. Então, pacotinho do sul, pacotinho do sudeste, pacotinho do nordeste, pacotinho do centro-oeste, pacotinho do norte, respeitando as divisões políticas. O complexo regional, não. Já não é um pacotinho de receita, é um pacotinho meio vazado, né, meio furadinho. Por quê? Porque é um critério geoeconômico e a economia não respeita exatamente limites entre estados na medida em que ele exige uma maior articulação econômica. Tudo bem? Por isso que, por exemplo, se eu falo de Amazônia Legal, que é essa região que eu estou colocando para você aí, percebeu? Isso aí é chamada Amazônia Legal.
Perceba que a Amazônia Legal tem ali. Ah, meu Deus do céu, cadê a minha canetinha aqui? Ah, meu marca-texto aqui. Ele vai ter a região norte, que corresponde a esse mapa aqui. Isso aqui é o mapa da região norte. Além de uma parte importante da região centro-oeste, no caso Mato Grosso, e uma parte importante do Maranhão. O Maranhão é separado em duas partes, como aliás já havia falado para vocês quando falamos do Nordeste. Por isso está mais integrado a região amazônica do que propriamente a região Nordeste em alguns contextos, em outros não. A pobreza do Maranhão é muito grande, né? Maranhão e Piauí são estados muito pobres, tudo bem? Então agora veja um negócio aqui, só um minutinho. Já volto. Então agora vejamos. Voltei, foi rápido, né? Você nem percebeu que foi assim, né? Muito bem. Então dá uma olhada aqui. Além disso, o governo continua com as transformações. Na região sul, soja e mecanização leva a migração para o norte. E o governo estimula grande parte dessa migração em direção a essa porção da Amazônia, conhecida como Amazônia Legal. Muito bem. Ali o governo cria a SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Zona Franca, você não vai pagar imposto para produzir ali, para mandar. A ideia era estimular a indústria na região, criar um núcleo industrial que ia se expandir como círculos concêntricos, o que de fato não aconteceu. Até porque as indústrias implantadas na região a partir da SUFRAMA, criada em 67, eram aquelas indústrias que o pessoal costuma chamar de maquiladoras. Então não havia uma cadeia produtiva articulada, não. Você importava componentes e montava na região da chamada Zona Franca de Manaus. Eu me lembro, por exemplo, que eu era moleque nessa época, mas tinha uma indústria de televisores chamada Sharp, você nem vai lembrar, pergunta sua avó que ela lembra. Sharp, que ela ia instalar-se na região, ela tinha que aumentar a produção, e instalar-se na região estava instalada na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, aquela região de Jacareí ali. E aí, ela teria que aumentar a produção de televisores, aumentando a produção, montando uma indústria de tubo de imagem. O que ela fez? Preferiu montar a fábrica lá na região de Manaus para importar o tubo de imagem que vinha de outro país. Você vê que está dentro desse outro contexto aí de maior articulação industrial. Né? Então muita gente acusou, São Paulo falou, nossa, mas aí vai ser desproporcional a concorrência, a vantagem é muito grande para eles. O governo falou, não, eles têm isenção de impostos, mas olha a distância que eles estão do mercado consumidor, e vai essa brigueira toda. Cria-se então a SUFRAMA, Superintendência da Franca de Manaus, que corresponde a essa região que você está vendo aqui. Hoje, a SUFRAMA, instalada em Manaus, ela tem uma área de abrangência muito maior, né? Foram criados vários polos industriais dentro do mesmo processo. Por exemplo, sede da SUFRAMA, né, que na verdade está lá na região da própria Manaus, área de livre comércio, perceba a implantação aqui, ó, na região do Porto de Santana, antigo porto de escoamento de manganês. Essa região construiu-se ali uma área de Zona Franca, isso na época que o Sarney, que mora no Maranhão, não ia conseguir se eleger pelo Maranhão, foi se eleger lá pelo Amapá. Você sabe que todo estado brasileiro tem 3 senadores, né? Independente da população, 3, porque senador é representante do estado. Como todo estado igual ao Pernambuco, não tem 3. Só brincava aqui, todo estado brasileiro tem 3. Só o Maranhão que tem 4, né? E aí o Amapá tinha 2, né? Porque o Sarney do Maranhão foi para se eleger lá pelo Amapá, mas era senador pelo Amapá. Muito bem, ele conseguiu puxar essa estrutura para aquela região, né? Outros aqui você pode perceber, né? Áreas de livre comércio, no Cruzeiro do Sul, no Acre, por exemplo, você vai encontrar vários centros, né? Na região de Rondônia, Tabatinga, que é por onde entram grande parte dos imigrantes haitianos, entraram muito por Tabatinga, bem como também pela região do próprio Acre. Bom, o decreto de 67 criava a SUFRAMA com toda a isenção fiscal. Só que esse decreto foi modificado em 2010, aonde já não tem toda a isenção, e por isso não se fala mais em meramente Zona Franca de Manaus, mas Polo Industrial de Manaus. Então, houve uma modificação legislativa, as vantagens diminuíram, ainda assim são suficientemente grandes para centralizar muitas empresas na região. As empresas centrais da região, estou mostrando ali para você, ó, tá vendo? Que é bem maior, né? Então olha aqui para você ver que bacana. Essas são algumas empresas que estão concentradas na região da chamada Zona Franca de Manaus, como você pode perceber. Observe a presença aqui da Multibras, né? Que vai produzir, entre outras coisas, as geladeiras Consul, lá na região de Joinville, lembra? Então ela está aqui presente nessa região também. Então a Siemens, que
inicialmente esteve na região de Curitiba, né? Vários componentes eletrônicos de comunicação. Então você percebe que é uma indústria bastante articulada, desenvolvida, geralmente de alta tecnologia, mas que em parte continua importando esses componentes. É claro que já não é mais como antes. Hoje não podemos dizer que não exista pelo menos um esboço de uma cadeia produtiva na região, porque existe. Não é como antigamente, que era basicamente uma indústria maquiladora. Em torno disso, já se construiu outras indústrias formando uma cadeia produtiva, ainda que esquálida, ainda que meio capenga, mas ele é formado na região da Zona Franca de Manaus. Além disso, projetos como o Projeto Grande Carajás, que vou mostrar ali também para você, tá vendo? O Projeto Grande Carajás, que integrava, entre outras coisas, vou até lá perto para você ver, que integrava, entre outras coisas, um projeto mineral, a produção de ferro, manganês, hoje de cobre na região de Carajás, juntamente com um projeto agropecuário e projeto industrial, produção de ferro gusa na região ou beneficiamento de alumínio. Por quê? Vou explicar. Além do projeto Carajás, tem um projeto chamado Projeto Trombetas. Dá uma olhada ele saindo aqui do lado da minha cabecinha, tá vendo? Produção de bauxita em Oriximiná. Essa bauxita tem a mini Oriximiná, que segue de ferrovia 15 quilômetros até um porto no Rio Trombetas, onde é levado para a região de Belém, na verdade, a área metropolitana de Belém, a região de Barcarena, Vila do Conde, onde vão se transformar, vão beneficiar o alumínio. Só que o problema do alumínio é que o alumínio consome muita energia elétrica. Deixa eu ouvir falar, por exemplo, o alumínio enferruja. Você tem casa na praia? Não, é pobre, né? Eu também não tenho. O alumínio enferruja, aspas para isso, enferruja. Ele oxida. Tá? Aliás, ele tende mais a oxidação do que o próprio ferro. Ele é mais eletronegativo, se é essa a palavra, tá? Pergunto para o professor de química depois. Ele seria mais eletronegativo. Só que, diferente do ferro, quando o alumínio, a parte externa enferruja, formando uma camada de Al2O3, que é uma alumina, forma essa camada é impermeável, não permite a continuação do processo. Por isso que o alumínio, quando você vai para a praia, o cara coloca esquadria de alumínio na janela, não de ferro. Ou é madeira, o alumínio, porque o ferro não aguenta, a maresia vai destruindo aquilo, né? Vai enferrujando aquilo tudo. E o alumínio já suporta. O problema é que esse processo demanda muita energia elétrica. Então, por exemplo, você pega a bauxita aqui, leva a bauxita lá para a empresa chamada Albras. A Albras transforma a bauxita em alumina, Al2O3. E a alumina vai, então, para... Perdão, é a Alunorte que produz. Alunorte. A Alunorte produz alumina. Aí vai para a Albras, que produz o alumínio, né, através de um processo chamado eletrólise, um processo eletrolítico, que gasta muita energia. Uma latinha dessa de coca, por exemplo, tem energia contida que daria para manter uma lâmpada daquela de 100 watts antiga acesa durante 2 horas. É praticamente energia em barra aquilo. Certo? Por isso a produção ali. Por isso que essa produção exigia a construção de uma usina hidrelétrica, como a usina, por exemplo, de Tucuruí. Aqui você vai ver a região, tá vendo? Olha ali, ó, a área onde está Oriximiná, né? A área onde está Oriximiná e a área onde está o projeto Trombetas, a região da produção mineral. Oriximiná aqui, região de Jazida aqui é a região do Rio Trombetas, aí pelo Rio Amazonas, você vai na direção da região produtora. A Alunorte, Alumina do Norte, veja, produz alumina, Al2O3, que a Albras vai transformar em alumínio a partir de um processo eletrolítico, com energia vindo da região de Carajás. A Hydro é uma empresa norueguesa que comprou a Alunorte, é a maior acionista da Alunorte da Albras hoje, que antes pertenciam, por exemplo, entre outras empresas, à Vale. Né? Foi vendida, essa empresa domina, é uma empresa norueguesa. O governo da Noruega tem 35% das ações da empresa, portanto, é o acionista majoritário da empresa. Por isso, quando houve aquelas queimadas ano passado, lembra? Porque o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo. Aí o Bolsonaro abriu a boca contra a Hydro, falando, então tá bom. Lá na região, a Noruega queria cortar dinheiro do Fundo Amazônico, que é um fundo para manutenção, preservação da Amazônia. Mais de 90% da grana desse fundo vem da Noruega. A Noruega falou, eu vou cortar, porque o Brasil não está respeitando o meio ambiente. O Bolsonaro falou, eu não estou. Vai lá ver o que está acontecendo nos rios da região da Lunorte, onde os rejeitos são jogados, atingindo comunidades quilombolas. Vai lá para você ver o negócio. Vai lá para ver o pessoal atingido por barragem, como reclama da empresa Hydro, a empresa norueguesa, que o governo da Noruega faz parte, que é criticando o governo brasileiro. Né? Então ele foi falar, ele deu essa defesa aí. Não estou defendendo nenhum nem outro, estou falando do discurso dele, tá? Até porque eu mesmo não sou nenhum nem outro, e nem do meio também. O negócio é criticar. Muito bem. Então aqui nós encontramos
A Alunorte e a Albrás, que produz alumínio. Uma coisa curiosa é que em São Luís do Maranhão tem também a Alumar, né? Alumar, Alumínio Maranhão, pertencente a empresas como a Rio Tinto, que é uma empresa australiana, que é a maior concorrente da minério de ferro no mundo, com a Vale do Rio Doce, concorre com a Vale. A Alcoa, né, uma empresa de produção de alumínio, tem empresa americana e a empresa canadense, né, a Alcan e a Alcoa, por exemplo. São empresas importantes vinculadas a Billington Shell, uma série de empresas aí que estão vinculadas em grandes conglomerados, em grandes holdings industriais e controla a produção de alumínio na região. Então, essa é a industrialização. Então, enquanto Manaus está mais vinculada à indústria elétrica, eletrônica, metal, mecânica, né, a região ali está mais vinculada a polos metálicos também, que é a produção de alumínio para exportação, em particular Belém, a cidade de Barcarena, na área metropolitana de Belém, bem como a própria cidade de São Luís do Maranhão. A Alumar tem até um porto para receber bauxita e escoar o alumínio. Não é só não, tem uma região aqui, por exemplo, também chamada Paragominas, que tem muita produção de alumínio, né? Também controlada por essa empresa chamada Hidro. Então, de modo genérico, essa é a industrialização da região, voltada para essas atividades. Claro que a Amazônia domina a indústria tradicional, né, gente? Indústria de roupa, calçado, alimento, isso é o que domina. Em algumas áreas, plástico, mas esses são os grandes destaques industriais. A região de Manaus e a região de Belém, além de São Luís do Maranhão, que está dentro do complexo amazônico, mas São Luís está dentro da região nordeste do Brasil. A construção da ferrovia Carajás foi fundamental para esse processo de industrialização da região. Bacana demais isso, né? Esse é o destaque dessa Amazônia legal. Bom, aqui tem a Serra dos Carajás, com a produção básica dela, né? O polo que ela representa, mas já falei para vocês. Só para dar uma continuada aqui, rapidamente, para você ter noção de onde está. Usina de Tucuruí, a ferrovia, né? Estrada de Ferro Carajás, o trenzinho vai lá, embora, lá, Porto está aqui. São as áreas produtoras, né? Toda a estrutura. E aí, a gente acabou, tá bom? Gente, obrigado. Beijo grande para vocês, tá? Espero que tenham aproveitado bastante, tudo bem? E eu vou mandar esses slides em PDF para vocês. Beleza? Beijo. Tchau. Tudo de bom para você. Bom fim de semana. Tô no começo da semana ainda. Tchau.